Olá, professor Felipe Fontoura. Então, nessa aula, a gente vai ser uma aula bastante especial e a gente vai aprender como depurar na prática os erros, tá certo? E depurar, na verdade, significa executar o programa passo a passo, analisando o fluxo do programa, valores de variáveis e também mensagens de erro, tá bom? E para entender como que isso funciona na prática, a gente vai depurar um aplicativo mobile, ou seja, você pode estar depurando e fazendo esse exercício no próprio Smart Money que você está desenvolvendo nesse exato momento, tá certo? A gente vai fazer isso em duas etapas. Uma primeira etapa, a gente vai fazer depuração no navegador, ou seja, eu abro o Google Chrome, faço esse aplicativo do Ionic rodar no Google Chrome, debugo isso, faço uma depuração e depois eu posso fazer essa depuração no dispositivo. Exatamente, você sabe exatamente qual erro que está acontecendo aí quando ele estiver rodando no seu aplicativo, no seu smartphone, aliás, conectado aos cabos. Bacana? Então vamos lá, vamos começar então a aula de hoje para que eu possa mostrar para você isso aí na prática. Bom, então eu estou aqui com o meu editor, tá certo? Ele está aqui com um projeto. Eu comecei um projeto, na verdade, do zero, tá certo? Aqui só para não atrapalhar o fluxo, você pode começar um projeto Ionic do zero também, ou pode usar também no próprio Smart Money, tá? Porque aqui, na verdade, eu vou pintar e bordar, vou fazer bastante coisa, então talvez possa atrapalhar o outro. Mas sem mais delongas, vamos lá. Bom, primeira coisa que você precisa fazer antes de querer debugar alguma coisa é instalar duas extensões que são extensões necessárias para que a gente possa trabalhar com depuração de erros, tá? A primeira extensão que você precisa instalar é essa extensão chamada Debugger for Chrome. Essa extensão vai permitir você debugar no navegador. E a segunda é o Cordova Tools. Essa extensão vai permitir que você debugue o seu código num próprio dispositivo. Bacana? Então é só você clicar em instalar e instalar essas duas extensões. Aqui no meu computador, obviamente, ela já está instalada. Bacana? Então eu vou voltar aqui para os arquivos e o que você precisa fazer nesse momento? Bom, nesse momento você precisa abrir e criar um arquivo de execução de bugs, no caso de debugs. É só vir aqui nesse insetinho, né, escrito debug, nessa aba aqui debug, e você vai clicar. Se você perceber, aqui não existe nenhuma configuração. Isso aqui é um indicativo que o seu projeto ainda não foi configurado para aceitar debugs. Mas a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui no ADD Configuration. Ele vai mostrar três opções aqui para você, ou mais, ou duas, enfim, dependendo de como está instalado no seu computador, mas deve mostrar pelo menos Chrome e o Cordova, se você instalou aquelas duas extensões corretamente. Bacana? Eu vou então criar a minha primeira, que é o Chrome. Então vim aqui no Chrome e ele já criou aqui para mim do lado um código, tá? E esse código aqui vai ser o código que ele vai executar toda vez que ele tentar debugar. Esse aqui é um código padrão, que a gente precisa fazer pequenos ajustes, tá? Pequenos ajustes para que isso dê certo. Primeira coisa que a gente pode fazer de ajuste é esse nome, tá? Então vou colocar aqui debugar no Google Chrome. Então você pode colocar um nome um pouco melhor, porque esse nome ele vai aparecer aqui para você. Então ele vai aparecer aqui nessa aba debugar no Google Chrome, eu acho que fica um pouco mais sadio de ler. A segunda coisa que você vai precisar fazer é configurar a porta de conexão para 8100. Por que você precisa configurar? Porque é a porta que o Ionic Serve roda. Sabe aquele, lembra daquele comando que a gente executa o Ionic Serve e abre o Google Chrome? Então ele executa nessa porta. Bacana? A segunda configuração que você vai precisar fazer é você vai precisar colocar aqui, ó, /www. E a terceira, né, configuração, mais uma configuração, aliás, você vai colocar aqui assim, ó, source maps true, bacana? Você vai colocar aqui, ó, port 9222, legal que ele já vem trazendo para você todas as configurações, bacana? Então é dessa forma que você vai rodar. E talvez, tá, você vai tentar rodar assim, a gente vai tentar rodar assim nesse momento, porque eu vou mostrar o erro que talvez possa acontecer na sua máquina se
o Visual Studio Code não encontrar instalado o Google Chrome. Então é um pequeno ajuste, porque no meu computador, no caso desse computador que eu estou rodando aqui é um Linux, ele não encontrou o Google Chrome. Então precisei fazer pequenos ajustes, mas nada demais, é um código que você copia e cola, tá certo? Eu vou mostrar o que acontece quando ele não consegue encontrar o Google Chrome, tá? Então, criado esse arquivo, tá certo? Tá criado esse arquivo aqui, ele vai ficar agora dentro do .vscode launch.json. O que você precisa fazer agora? Abrir o terminal. Agora a gente vai começar a usar um terminal, que é o próprio terminal do Visual Studio Code. É um terminal bastante interessante que quando você clica aqui, ele abre já o terminal para você. Esse meu terminal aqui, como eu comentei, é um terminal Linux, mas os comandos são exatamente os mesmos, né? São muito parecidos aí, então você não precisa começar a ficar preocupado. Professor, tem que instalar o Linux? Não, você não precisa instalar absolutamente nada. Você vai continuar usando a sua máquina que você vem usando até agora. Bacana? Então, primeira coisa que você precisa fazer quando você for executar um comando no terminal é digitar ionic serve -b. Porque essa configuração aqui, a opção "-b", vai fazer com que não abra um Google Chrome. Porque você vai entender que a depuração nada mais é que uma comunicação remota, uma comunicação entre o Visual Studio Code e o Google Chrome. Então você não quer levantar dois Google Chrome, porque no momento que você startar o debug, no momento que você startar a depuração, ele já vai levantar, então é totalmente desnecessário. Então vamos lá, eu vou colocar aqui ionic serve -b, tá certo? Um detalhe aqui importante, olha, você percebe que ele habilitou na porta 8100, que é a porta que você colocou aqui, tá? Então ele tá aqui, ó, processo rodando, tá? Então ele falou que ele tá rodando nessa porta e escutando essa porta aqui. Eu vou colocar o editor aqui para lateral, porque esse editor aqui ele vai facilitar você ver o Google Chrome rodando, tá? Então eu vou colocar aqui na aba debug, e o que eu vou fazer? Vou vir aqui e clicar nesse play. Você também pode pressionar o F5, tá? Vou pressionar aqui o F5 e olha só o que aconteceu. Ele falou assim, ó, erro ao processar o loud, eu não consigo encontrar o Google Chrome, tá certo? Se você quiser, você pode setar esse runtime executable, tá? Eu vou dar cancelar aqui e vou fazer o quê? Vou fazer o ajuste que eu comentei com você, tá? Eu vou copiar, porque o código você pode copiar e colar, não tem nada demais. Não precisa ficar com medo desse código. Tá? No meu caso, que é uma máquina Linux, o Google Chrome está instalado aqui. Mas na sua máquina, se ele não encontrar e for um Windows, ou enfim, outro sistema operacional, basta você encontrar. No Windows, como que ele está? Ele está dentro do C, arquivo, Program Files, enfim, você vai abrir lá no explorador de arquivos, encontrar o seu Google Chrome e vai, enfim, localizar o endereço. Mas como no Windows sistema operacional Windows, as coisas são um pouco mais, vamos dizer assim, tranquilas, né, customizadas, já está um pouco mais pronta, é muito difícil que isso ocorra. Se caso acontecer e essa configuração que passei não der certo, fique absolutamente tranquilo, me chame lá no Clã VIP que a gente vai poder ajudar você com toda certeza, tá? Então voltando aqui, eu vou colocar ele de lado, vou clicar aqui no Start e ele executou aqui o Google Chrome, tá? Ele abre o Google Chrome aqui nesse formato com a aplicação rodando, tá? E agora o que eu faço? O que eu devo fazer? Bom, ele está aqui rodando, tá? Então eu vou deixar o Google Chrome aqui rodando, a sua aplicação está aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar aqui e vou fazer um pequeno teste, tá? Eu vou vir aqui na pasta, na página, na page home, que é aquela página inicial, e vou fazer uma coisa bem bobinha. Vou apagar esse texto aqui, tá? Esse texto é aquele texto que ele acrescenta quando você cria uma aplicação nova. Se você estiver fazendo isso no Smart Money, você pode aproveitar o que já tem, tá? Eu vou colocar aqui, olá, este é um teste de debug, tá? E para entender como que você pode aproveitar esse debug, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acrescentar um botão, aquele botão que você já está um pouco mais acostumado. Eu vou colocar aqui, ó, clique aqui,
e vou colocar aqui aquela opção clique igual ao nome do método. Executa comando, tá bom? Executa comando. Então você sabe que esse executa comando é um método que ele deve estar no home.ts. Então eu já copiei ali, já fui um pouco mais esperto, copiei em vez de digitar tudo de novo. E esse executa comando, o que ele vai fazer? Vai dar um console.log de executando comando aqui, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou rodar isso normalmente no Google Chrome, vou afastar aqui o editor e olha só, o Google Chrome já abriu o meu aplicativo, né? Eu vou aumentar aqui um pouco para você enxergar bonito, tá? Eu vou aumentar aqui e vou abrir a janelinha de console. Então no momento que eu clicar nesse botão, ó, clica aqui, ele colocou executando o comando aqui. Bacana? Então esse botão ele está funcionando. Eu vou fechar de volta o Google Chrome para você entender o que vai acontecer agora, tá? Depois que você dá um launch, vou dar o stop aqui e vou voltar para você entender. Cliquei aqui no debug e dei um launch, selecionei aqui, ó, debugar no Google Chrome, dei um launch. Você já sabe que o Google Chrome é executado aqui, você deixa ele minimizado e você vai fazer o quê? Com essa barra aqui em cima, você sabe que o aplicativo está sendo rodado no modo debug. Então o que você vai fazer? Você vai marcar qual que é o código que você quer que ele pare no momento que você fizer alguma coisa. Nesse caso aqui eu tenho uma linha, mas vamos imaginar que eu tenho uma variável soma é igual a 0, daí eu coloco assim, soma mais igual a 1, soma mais igual a 10, por exemplo, e aqui eu dou console.log com o valor de soma. Vou colocar aqui, valor de soma. Vou colocar aqui, soma. Bacana? Então, isso aqui é bem bobo, né? É bem bobo, mas é só para a gente testar o debug. Se eu voltar aqui no Google Chrome, vou voltar aqui no meu Google Chrome, vou afastar um pouquinho para você ver, vou abrir o console de novo. Se eu clicar aqui, ele coloca aqui, ó, valor de soma é 11, né? Tá um pouco pequenininho aqui, vamos ver. Aí, acho que dá para você enxergar aqui. Executando aqui, valor de soma é 11. Tudo bem. Agora vamos supor que essa rotina seja uma rotina complicada, né? Seja uma rotina altamente complexa, matemática, enfim, que você precise testar. Tá? A primeira coisa que você vai fazer é clicar onde você quer que ele dê a condição de parada, que é essa bolinha vermelha. Então você vai clicar aqui nessa bolinha vermelha e você vai falar assim para ele, olha, execute tudo que você tiver que executar. Mas a hora que chegar nessa linha 18, você vai parar. Bacana? Você vai parar. Então eu vou clicar aqui no reload, ó, no restart. Ele vai dar um restart para a gente. Depois que você definiu aqui o breakpoint, isso aqui chama breakpoint, essa bolinha chama breakpoint, tá? Ele vai ficar parado aqui. Então olha só, eu vou voltar e vou clicar. No momento que eu cliquei, ele mostrou uma mensagem amarela aqui para mim, falando assim, olha, foi pausada no Visual Studio Code, tá? Então, se você voltar aqui no Visual Studio Code, você vai perceber exatamente aonde ele está parado. E o mais interessante é que nessa parte aqui dessa aba Debug, ele vai mostrar várias informações. Isso aqui é extremamente útil quando você quer testar, por exemplo, se tem alguma coisa rodando com problema, enfim, se não tem alguma coisa legal. Então essa é a hora de você testar suas variáveis e testar o fluxo do seu programa. Como assim? De repente você tem um if, de repente você tem um for que faz um desvio de fluxo e é importante que você, enfim, consiga lidar com essa situação. Mas uma vez que ele está parado aqui, o programa está pausado, você habilitou essas setinhas. Tá? Eu vou dar uma conferida aqui com você. Essa setinha aqui, ela se chama Step Over. O que significa o Step Over? Vamos supor que você tem um método aqui, ó, sua classe ponto método, tá? Esse método aqui, ele tem vários métodos, enfim, inclusos lá dentro dele, como eu tenho aqui no Executa Comando. Só que se você quiser que ele simplesmente execute tudo que estiver aqui sem precisar olhar dentro dele, ou seja, passar por ele, você coloca aqui o Step Over. Caso você queira que o debugger mergulhe no conteúdo desse método, ou seja, entre dentro desse método
e mostre para você todas as linhas, você coloca então no Step Into. Bacana? Eu vou tirar esse método aqui e depois eu testo isso um pouco melhor com vocês. Vamos com calma, tá? Então vamos lá. A soma está parada aqui. Eu quero ir para o próximo. Qual é a próxima linha? A próxima linha é a linha 19. Então você vai clicar aqui e olha só. Ele mostrou aqui, ó, soma 1. Então a variável tinha valor 0. Agora a variável tem 0 mais 1, ela dá 1. Se eu clicar aqui de novo no Step Over, a variável vai para 11. Ou seja, o programa ele vai executando passo a passo, tá certo? Passo a passo e mostrando para você o que está acontecendo dentro dele. É como se fosse um raio-x, tá? E esse raio-x é muito interessante, novamente para mostrar para você quando alguma coisa está dando errado. E se você voltar aqui, você vai perceber que o Google Chrome está sendo executado. Está aqui atrás respondendo para você, para o seu editor. Uma vez que você provocou a ação que você queria de debug, você não precisa mais ficar olhando para o Google Chrome. Bacana? Bom, isso aqui é uma questão. Vamos lá então agora voltar e mostrar aqui para você, por exemplo, a questão do Step Into. Vou colocar aqui um outro método. Vamos supor agora que eu quero fazer a parte da soma aqui dentro, tá? Então eu passo aqui soma e dou aqui, ó. Return soma, tá? O que é return soma? Ele vai executar essa variável aqui, soma, não está muito legal. Eu vou colocar aqui, ó, valor, tá? Porque soma pode confundir com o nome do método e na nossa cabeça confunde. Então, vamos lá. Tem esse método aqui, soma. E esse método soma ele pode estar em outra classe, inclusive, não precisa só estar aqui para você testar o Step Into, pode ser em outra classe, mas eu vou colocar aqui para ficar mais prático. Então você transferiu o código que estava lá para uma função, tá certo? Uma função que está aqui e ela vai retornar um valor para você. Esse valor que ele vai retornar é um number. Tá bom? Lembrando que se você tiver com dúvida de todas essas coisas, nos materiais extra, a gente tem o Programar do Zero, que vai te tirar do zero até uma questão de um autoentendimento para que você possa entender isso. E também tem os materiais específicos para Angular e TypeScript, beleza? Então, voltando aqui, eu vou colocar a variável let r de... Eu vou colocar aqui res de resultado e soma, que seria um método. Sempre lembrando que o soma, como ele é um método e está fora do contexto das duas chaves, eu tenho que colocar aqui o this soma. Bacana? Então aqui agora a variável soma vai, o resultado de valor vai ser guardado dentro do res, que é uma variável, e ele vai executar. Tá? Vamos supor que agora eu quero parar aqui, parei, bacana? E agora eu quero executar o meu aplicativo dessa parte. Então venho aqui no Start Debugging, startei, o Google Chrome vai aparecer aqui para mim e eu vou clicar aqui, ó, clica aqui. Pronto, ele parou exatamente onde eu quero, tá? Se você vier aqui, ó, Step Over e Step Over, você percebeu que a variável res, que está aqui e está aqui, tem o valor 11. Pouco importou para você com Step Over o que tem lá dentro. Claro que a gente sabe, mas de repente essa classe e esse método ele pode estar em outro lugar do seu sistema, enfim. Mas agora vamos supor que você queira, por algum motivo, passar por dentro, ou seja, fazer um raio-x desse método soma, para ter certeza que ele está fazendo. Vamos supor que você está desconfiado. Eu acho que isso aqui deveria retornar 100. Bacana? Voltando aqui de novo, você sabe que ele vai abrir o Google Chrome, você vai clicar aqui, tá certo? E vai, ó, Step Over, e aqui você vai dar o Step Into. E olha só, ele vai passar aqui, ó, valor, e aqui você pode ir dando o Step Over. Então ele vai colocar aqui valor, return valor, e vai voltar, porque no momento que ele deu o return, ele voltou para cá, devolveu para a variável res. Olha só, quando eu passo o mouse, ela mostra o valor, e ela vai parar aqui. É óbvio também que se eu tiver satisfeito, vamos pôr assim, beleza, eu já fiz o debug, eu posso clicar então aqui no Continue. Quando eu clicar no Continue, o que vai acontecer? O meu aplicativo ele vai continuar a execução dele normalmente. Então isso é bastante interessante porque eu posso debugar partes do meu aplicativo e de repente não ficar rodando todo ele aqui nos breakpoints. Eu vou clicar aqui de novo, ele vai aparecer, mas eu posso clicar aqui. Bacana? Então essa função é muito útil quando você tem algum problema. Bacana? Então
essa é a forma que você roda no Google Chrome. Bacana? Então agora eu vou pausar a aula aqui, tá certo? A gente vai pausar, você vai tentar fazer isso funcionar com o Google Chrome e eu vou montar para você uma segunda parte. A segunda parte dessa aula, a gente vai fazer esse mesmo exercício, essa mesma situação, utilizando o seu dispositivo. Bacana? Então você vai pegar o seu smartphone, vai conectar, vai colocar ali no modo debug e a gente vai aqui passo a passo, só que as coisas vão estar rodando aonde? Lá dentro do seu hardware. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque vão existir situações em que você precisa fazer o debug e tem hardware envolvido, um dispositivo. O Google Chrome, quando você executa, vou voltar aqui a executar, ele não tem, por exemplo, um GPS aqui. Então ele é para aplicações mais simples, aplicações mais voltadas à web. Claro que se você estiver fazendo uma aplicação, por exemplo, que não precisa de nenhum dispositivo, não tem por que você ficar usando o seu telefone, tá bom? Então, vamos lá, vou pausar aqui, você vai fazer esse exercício e a gente vai voltar na segunda parte.